É isto mesmo, estamos gravando, pela bondade de Deus, a primeira aula desta nova matéria do curso Bacharel em Teologia, denominada Arqueologia Bíblica. Essa é a primeira aula desta nova matéria de Arqueologia Bíblica. Hoje é segunda-feira, 5 de dezembro de 2022, segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. A paz do Senhor a todos que estão aí conosco. Guerreiro tá bonito, rapaz. Irmã Juliana, quem o diga. Olha lá. E ainda com fundo de nascer do sol. Não sei se é nascer ou de pôr, mas tá bonito, guerreiro. Parabéns. Olha, humilhou meu fundo aqui. Meu fundo aqui é só livro, bagunça, coisa feia. Agora a guerreira lá. Olha o tamanho do sorriso do guerreiro. Fala sério. Ai, 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 ai. Acho que eu tenho que passar uma semana na casa do guerreiro para ficar mais jovem, igual a ele, né? Mas eu acho que eu não tenho mais esperança, não. Passei de 60 anos, o guerreiro que está indo daí para melhor. Manicinha, bom rever a senhora. Deus abençoe, Amém. com muita saúde, com muita vitória, conquistando e Amém. derrubando muralhas no poderoso nome de Jesus. Irmão Gleick, Amém. né, dispensa comentários, né? Um homem de Deus como o irmão Gleick, arcebispo de Revere, não se dispensa comentários. Está ali na bênção. Muito bom rever a todos vocês, né? Aí do grupo do Bacharel. Creio de coração que o irmão Kleber fez um lindo trabalho com cada um de vocês e assim continuará fazendo para a glória do Senhor. Só para vocês anotarem, esta matéria terá 6 semanas de duração, né? Porque é uma matéria um pouquinho extensa, arqueologia bíblica. Então, iniciando hoje, ela vai finalizar exatamente no dia 9 de janeiro. 9 de janeiro é a finalização desta matéria. Quantos ouviram as minhas mensagens falando da dificuldade do envio desta apostila de momento? Quantos? Isso. Os que puderam ou puderem, né, ter impresso as 7 primeiras páginas, porque eu enviei em PDF, agradeço. Os que não puderem, então, façam um esforço de acompanhar na tela dos seus celulares, dos seus iPads, computadores, façam o que estiver ao alcance de vocês. Esta semana o problema já estará sendo solucionado. Eu acredito que até quarta-feira, amanhã eu pensava que seria possível, vai ser impossível, mas quarta-feira é 100% certo, vou estar, se Deus quiser, despachando as apostilas pelo correio. Creio que na pior das hipóteses vai chegar exatamente na segunda, que agora o correio deu uma melhorada, está levando de 2 a 3 dias úteis para chegar até o destinatário de vocês. Então eu peço a bondade, que tenha um pouquinho de paciência, não é porque eu queira que essas coisas aconteçam, são situações que nos atrapalham bastante, mas a gente está correndo para contornar da melhor maneira possível. Outros sim, quero já agradecer os alunos que puderam pagar o mês de novembro. Ainda, infelizmente, né, por A e B e C razões, tem alunos que estão devedor ainda deste mês de novembro. Por favor, regularize o quanto antes, salvo alguns alunos com quem eu já falei. Mas aqueles alunos que não conversaram comigo e ainda não regularizaram o seu pagamento do mês de novembro, por favor, façam quanto antes ou se comuniquem comigo, porque somos dependentes da sua mensalidade, até mesmo para enviar. Se você não sabe, né, temos um custo para enviar via correio, não é um custo muito caro, mas dependemos da sua mensalidade para que imprevistos e atrasos não venham nos comprometer, né? Queremos continuar oferecendo o melhor serviço possível para servir aos irmãos, mas, repito uma vez mais, posso estar parecendo um pouco chato, quando o aluno atrasa a sua mentalidade, perdão, a sua mensalidade atrasa também o processo do nosso andamento aqui do nosso lado, né? Porque somos dependentes da sua mensalidade para termos o material e, enfim, fazer com que a coisa funcione satisfatoriamente. Agradeço desde já a compreensão de todos e se vocês ainda estão com dificuldade de pagamento, só falar comigo o mais rápido possível, ou então use essa semana para regularizar o seu atraso. Vamos então à nossa apostila, por gentileza. Eu não sei se alguém teve a curiosidade, talvez uns sim, outros não, e também não quero colocar uma obrigação, mas uma orientação.
Se você não é acostumado a ir no grupo do WhatsApp, pelo menos, por favor, 2 vezes por semana. Não estou pedindo que você vá lá todos os dias no seu grupo, porque eu sei que muitos têm uma vida muito corrida, uma vida muito acelerada e não tem tempo nem para dormir. Essa é a verdade. Mas pelo menos 2 vezes por semana, vá lá no grupo, porque se você não vá no grupo, causa um problema para mim, e entre eu e você vamos ficar com problemas de comunicação. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Vamos ver, quer ter certeza? Isso, quer ter certeza que todos estão me entendendo. Se você não vai lá no grupo pelo menos 2 vezes por semana, vão ser gerados probleminhas. Eu já estou com problemas em outras turmas de alunos que insistem muito em não terem acesso ao grupo do WhatsApp. Não é uma obrigatoriedade, mas é uma necessidade, porque é a melhor linha de comunicação que eu tenho para com o aluno. Então, o aluno, quando ele não lança a mão dessa comunicação, vai me causar dificuldades e até depois desconfortos mal entendidos, né, que a gente quer evitar ao máximo, mas nem tudo depende de nós. Depende também que o aluno faça a sua parte. Eu não sei se vocês observaram lá no grupo, eu fiz uma postagem hoje diferente lá no grupo. Vamos lá. Quem conseguiu ver? Uma postagem diferente. Vamos lá, quero ver quem está ligado. Não vou falar que tipo de postagem eu fiz uma postagem diferente. Aquela que o senhor fez que vai passar para a gente ver as figuras, os slides. Isso, ó, irmã Márcia está ligada, né? Se você não está ligado, pega a tomada que tem em algum lugar caído aí, ó, e coloca lá no outlet, no buraquinho, entendeu? Nós mandamos os slides lá no grupo, porque eu cheguei à conclusão que mandar no e-mail de vocês, às vezes, dá zebra, nem chega a todos. Agora, minha pergunta é: quantos de vocês sabem transferir os slides para dentro do computador de vocês? Eu creio que é fácil. Mas se você tem o WhatsApp, é uma dica: você pega o seu slide e faz o share para dentro do seu e-mail. Quando ele cair no seu e-mail, aí você faz o download, dá um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos é mais seguro, porque quando eu mando o slide para o e-mail do aluno, em quase 50% das vezes não chega. Não chega, é bem interessante isso. E aí me causa um pouquinho de dor de cabeça. Então, o que eu vou fazer agora? Vou sempre jogar no grupo, e aí você vai lá e procura share e joga para dentro do seu e-mail. Quantos já sabem fazer isso? Não é mistério, não. Não tem dor de cabeça, a menos que você não saiba fazer. Aí você joga para dentro do seu e-mail, aí faz o download do e-mail, cai dentro do seu iPad, do seu computador, e aí você salva. Você precisa salvar esses slides, porque é a fonte de pesquisa que você vai precisar para o trabalho. Porque de agora em diante nós não vamos ter mais provas, é só trabalho. Gente, estamos no bacharel. O período das matérias que a gente estava andando com provinhas, ok, já acabou. Então agora nós estamos trabalhando somente com trabalhos. É para verificar. O bacharel ele tem essa consistência, ele chega num momento, exatamente numa parte, que ele vai exigir um pouco mais do aluno, né? O senso de pesquisa. Então, me faça a bondade, a gentileza, a menos que algum aluno aí tenha uma extrema dificuldade de tirar o arquivo lá do seu WhatsApp, aí me deixa saber no meu privado. Pastor, eu não consigo tirar o arquivo PDF do WhatsApp e jogar para o meu e-mail. Aí você me manda uma mensagem privada, no meu privado, não no grupo, que eu te ajudarei, então, a enviar para dentro do seu e-mail. Mas você tem que conferir, se comunicar comigo, e depois que se comunicar, eu procuro enviar, você me confirma o seu e-mail, envio para dentro do seu e-mail, e depois confere se entrou, chegou direitinho. Mas você não pode ficar sem este grupo de slides. Quantos estão me entendendo, gente? Quero ter certeza que todos estão me entendendo. Isso. Obrigado. Então, faça esse favor. O aluno que não conseguir tirar do WhatsApp os slides e jogar para o seu e-mail, vai lá no meu privado. Pastor, não consegui. Está difícil no mundo. Aí me confirma o seu e-mail e aí eu procurarei, sem nenhum problema, entre amanhã e quarta, fazer o reenvio para dentro do seu e-mail. Vamos, então, à nossa apostila, né? Ela é uma apostila não muito grossa. Claro, é impossível fazer um apanhado completo da matéria de arqueologia bíblica, então eu tratei de fazer uma mini apostila para dar uma base. Na verdade, o que nós vamos estudar no bacharel em teologia não era como eu queria, porque se fôssemos estudar como eu queria, levaríamos 2 meses e
não podemos fazer tão extenso, tão comprido o nosso curso. Então, basicamente, é uma base. É uma base. Está aí, né? Se você tem aí a sua apostila em PDF ou impressa ou na tela, você vai ver aí os itens. Temos a introdução, o desenvolvimento do estudo da arqueologia, as idades do desenvolvimento da cultura, Torre de Babel e o Pai das Nações, período patriarcal, Israel no Egito e no Êxodo, Israel em Canaã, Reino Unido e Reino Dividido. Essa é a temática, ou as temáticas que vão dominar o estudo da nossa matéria de arqueologia bíblica. Lembre-se que a arqueologia, queiramos ou não, gostemos ou não, ela vai abrir um leque para 3 ciências. Me acompanhe, por favor. A arqueologia é uma ciência. Tem arqueologia bíblica. Qual é a diferença? O enfoque é para as realizações, escavações, descobertas no âmbito bíblico. Mas dentro da arqueologia se abrem 2 leques, e são leques que muitas das vezes não gostamos, porque eles exigem de nós estudo investigativo. É o leque da história universal e da geografia bíblica. Não tem jeito escapar isso, entendeu? Quando estudamos arqueologia, é fatal. Vamos cair na história e na geografia. Ih, pastor, eu não gosto nenhum dos 2. Aí você está com um pequeno probleminha. Se você não gosta de história e não gosta de geografia bíblica, olha, não quero ser pessimista e não vou ser aqui o profeta da fatalidade, mas você vai ter que se esforçar bastante, não é? Essa matéria, ela vai exigir de nós muita investigação e observação, embora, repito, não vai ser uma prova, mas será um trabalhinho que vai com certeza exigir de vocês que o senso de pesquisa, o senso de observação esteja aí a 1000 por hora. Vamos lá então, iniciando a nossa primeira página. Lá na página 3, introdução, né? O conceito de arqueologia bíblica. Não olhando para a apostila, por favor, porque é muito fácil, né? Olhar na apostila e dar as respostas pelo que a gente lê na apostila. Mas sem ler na apostila, sem ler, tá? E aqui estamos juntos para aprendermos, ok? Ninguém aqui sabe mais do que ninguém, nem mesmo eu, né? Embora eu tenha responsabilidade de estar preparado para passar essa matéria que não é nada fácil, embora eu confesso aos irmãos, de todas as matérias da teologia, depois da escatologia, da hermenêutica e da exegese, e da geografia bíblica, é a matéria que eu mais amo, né? É uma matéria que eu estou, vamos dizer assim, agarrada nela há 45 anos. Acredite se quiser, essa matéria me fascina enormemente por causa exatamente, né, desses 2 leques para a qual ela se deriva ou se destina, história e geografia. Vamos lá, primeira perguntinha para abrir essa matéria. O que você entende por arqueologia? Não estou pedindo que você me dê uma definição de arqueologia bíblica, não lendo na apostila, não olhando. O que você entende por arqueologia? Qualquer um de vocês livremente abra o áudio e me responda. Se ninguém quiser voluntariamente, eu vou escolher alguém para me dar essa resposta. Vamos lá. Quando se fala arqueologia, o que você entende? Em poucas palavras, não se preocupe se você vai responder errado, que estamos aqui para aprendermos juntos. Vamos lá, qual é a definição básica, o seu conhecimento, sua compreensão básica sobre o que é arqueologia? Vamos lá. É o estudo da descoberta, né, da história antiga como fato comprobatório através das escavações, dos achados. Aí, da minha visão, é mais ou menos isso. Excelente. Pastor Juarez jogou lá no jeito, jogou no alvo. Alguém mais gostaria de participar? A definição do pastor Juarez foi bem sucinta, né? Bem direta, bem objetiva, curta, porém com consistência. Gostaria de ouvir mais um aluno. O que o aluno entende por arqueologia? Não precisa você se focar na arqueologia bíblica. O pastor foi bem direto, bem objetivo, bem sucinto. É o estudo da ciência, de culturas e modos de vidas de diferentes sociedades humanas. Tem muito a ver.
Não seria necessariamente, mas é como uma extensão, uma consequência. Perfeito. Pastora Cristiane deu uma definição a título de consequência, de resultado, embora não seja a definição mais exata, mas tem uma consequência bem direta. Alguém mais? Pastor, seria, no caso, o estudo ou examinação de materiais antigos, o resto de materiais, algo desse tipo? Sim, é interessante essa abordagem que o irmão Gleick, preste muita atenção no que o irmão Gleick acabou de falar. Pode repetir de novo, irmão Gleick? Gostaria que o irmão, se não se importasse, repetisse e que vocês coloquem dupla atenção, você vai entender por que eu estou pedindo com que ele repita. Repita, por favor, irmão Gleick. Seria estudo ou exame, uma examinação de materiais antigos que é encontrado através de escavações e outros meios? Certo. Ouviram essa definição? Essa definição ela é bem interessante, ela não está errada, embora esteja incompleta. Como assim? Porque existe uma outra ciência parecidíssima com a arqueologia, e queira ou não, engraçado ficou, né? Irmão Gleick deu a definição exata desta outra ciência, que não é de todo a arqueologia, embora ele não errou, só que ele trouxe a coisa um pouquinho incompleta, mas a definição, se você ouviu bem como ele colocou, ela é exata definição de uma outra ciência super parecida à arqueologia. Gente, se alguém aqui acertar me dando o nome dessa outra ciência, eu dou 75 para começar. Eu entendo que a arqueologia estuda fatos antigos, tanto na história como na geografia bíblica. Correto. Mas a minha pergunta é, irmão Gleick, no que ele acabou, se você prestou atenção na definição que o irmão Gleick deu, você vai entender aonde eu quero chegar. Ele deu a definição exatíssima de uma outra ciência que é vou repetir, muito parecida com a arqueologia bíblica, mas não exatamente a arqueologia bíblica. Ele trouxe um traçado que tem como consequência, olha só, é como dessa ciência que saísse arqueologia. Se você souber qual é esta ciência, 75 já dou para começar. Eu quero acreditar que alguns de vocês já ouviram falar dessa ciência. Ninguém é obrigado a sabê-la, mas eu quero acreditar, pelo menos na minha, não sei, na minha compreensão, que você já ouviu falar dessa ciência. Ninguém já ouviu falar dessa ciência, é dela que sai a arqueologia. Incrível, né? Ninguém consegue se lembrar. Paleontologia. Já ouviu falar dessa ciência? Paleontologia. Quem já ouviu falar? Por favor, seja sincero. Isso, poucos. É pouco conhecida, né? A definição que o irmão Gleick deu é exatamente a definição da paleontologia. Exato. Nem mais, nem menos. Por isso que ela se confunde com a arqueologia. Então vamos ver o que diferencia exatamente a paleontologia da arqueologia. Elas se confundem demais, porque, na verdade, a arqueologia, ela é derivada diretamente da arqueologia. A paleontologia, ela se ocupa na escavação de civilizações, de animais, de vestígios antiquíssimos, né? Aí envolve um pacote muito completo, né? Civilizações, pessoas, animais, construções, é muito amplo, é muito amplo. Já a arqueologia, ela é um pouco mais específica, é o que abre aqui na nossa introdução. Temos duas palavras gregas, archaios e logos, tá vendo? Tá olhando lá na apostila, ou pelo menos na parte que você conseguiu imprimir ou visualizar? Arcaio. Se escreve arcaios, de arcaico, mas a pronúncia é então, arcaios, que quer dizer do grego antigo, e logos, que também é do grego, quer dizer estudo. Então, a arqueologia seria etimologicamente, ou seja, de acordo com o estudo da raiz, o estudo de vestígios de antigas
civilizações. Essa é a diferença da arqueologia da paleontologia. A arqueologia ela se ocupa unicamente no estudo de escavações de vestígios das antigas civilizações, tudo ligado. As civilizações está ligado com a arqueologia, mas o que o irmão Gleick definiu envolve o que? A paleontologia, porque aí é um pacote maior, pega civilizações, coisas e animais. Então a arqueologia não se ocupa da escavação de animais, os animais pré-históricos. Aí cabe a paleontologia, ela é um pacote bem mais amplo. Já a arqueologia ela é bem mais específica, ela tem como seu enfoque ou foco as civilizações. Mas escute essa aqui, ó. Contudo, no passado havia um outro significado. Sim. O som não sei se é só para mim, mas está um pouco baixo. Alguém está me ouvindo um pouco baixo, sim ou não? Vamos lá. Qualquer coisa eu faço aqui a regulagem. Todos estão me ouvindo bem, por favor? Um polegarzinho para cima. Então, ouvindo ótimo. Deve ser do seu lado, irmão Gleick. Observe aí para fazer um ajuste no seu corpo, porque às vezes dá algumas falhas, de acordo também com a conexão, né? Se a conexão sua ela pode estar eventualmente caindo, ela mexe com o automático do som do seu computador ou do seu laptop ou do seu aparelho que está usando. Vamos lá, então. No passado, então, a arqueologia tinha um outro significado. Preste atenção, ó. De acordo com Denis de Halicarnasso, né, no século II, que escreveu um livro chamado História de Roma, que é conhecido como Arqueologia de Roma. Da mesma forma, Tucídides, no III século, escreveu um livro chamado História da Grécia. No prólogo, ou seja, no início deste livro, ele cita que sua obra trata da arqueologia da Grécia. No I século, temos Flávio Joséfos, o autor do livro História de Israel, utilizado no título original em grego, o nome Arqueologia de Israel. Já ouviram falar de Flávio Joséfo? Quem aqui já ouviu falar de Flávio Joséfo? Flávio Joséfo, conhecido demais, demais. Até, inclusive, eu recomendo que vocês possam, na medida do possível, não é uma obrigatoriedade, tá? Adquirir este livro conhecido como A História dos Hebreus. Ela é importante porque ela vai dar para vocês uma visão não apenas da arqueologia, mas, sobretudo, da história, não é? E da geografia de Israel naqueles tempos. De acordo com isso, afirmamos que, preste atenção, por isso que eu coloquei isso aqui em maiúscula, se você puder fazer um highlight, é importante, que a arqueologia é o estudo de vestígios de civilizações antigas e também dessas civilizações. Entenderam, então? A arqueologia se ocupa em escavar o passado das civilizações. A paleontologia envolve não apenas o passado das civilizações, mas o passado do nosso planeta Terra. Vamos entender agora como é que se faz estudo de arqueologia. Tem pessoas que dizem, não sei por onde começar. Não é normal, que é uma ciência técnica, então temos que entender a fonte de estudo. Por onde exatamente eu começo? Aqui. Começamos com fontes gerais. São as chamadas expostas. São vestígios antigos observados sobre a superfície da Terra. Daqui a pouquinho já vamos entrar com os slides, aí vocês vão entender melhor. Exemplos. Templos, zigurat, que eram enormes torres. Inclusive, a Torre de Babel se crê ter sido um grandioso zigurat, pirâmides, monumentos. Parcialmente cobertos, são principalmente ruínas de cidade. Totalmente cobertos, são vestígios soterrados. Neste caso, temos os agentes do soterramento. Olha que interessante. Erosão eólica. Alguém sabe o significado da palavra eólica?
Nós vamos trabalhar com muitos termos técnicos, e aí eu preciso que o aluno esteja sabendo. E quando não está sabendo, estamos aqui para ajudar. Eólica. Que está se referindo a quê? Uma erosão eólica. Não tem nada a ver com cólica, por favor. Teve um aluno que, quando leu essa palavra, pastor, tem a ver com dor de barriga, problemas de intestino? Não. Ele quis ser engraçado, por um lado. Só que ele errou feio. Eólica. Ninguém já ouviu falar dessa palavra? Pastor, tem a ver com energia através do vento, alguma coisa assim? Isto, porque a palavra eólica é uma palavra grega, eolos. Eolos no grego é vento. Então anote aí, gente, não tem nada a ver com prisão de ventre ou cólica. Por favor, eólico, vento causado pelo vento. Sério, gente? E tem gente que afirma que erosão eólica é problema de intestino. Parece piada, né? Pastor, já ouvi esses dias, um pastor numa igreja hispana, que, irmãos, o Senhor está enviando uma revolução eólica na vida de muitos crentes. Como é que ele está querendo dizer isso? Eólica? Tem muita gente que aí com dor de barriga. Ih, meu Deus, como é que esse homem consegue fazer uma confusão dessas, né? Mas é o nosso vocabulário assim mesmo, né? Tem raízes com palavras estrangeiras e fica difícil às vezes detectarmos. Então, a erosão eólica provocada pelo transporte de areia pelo vento, depois de erupção vulcânica, construção de tel. Olha só, tel é uma montanha artificial, resultado da construção de uma cidade sobre as ruínas de outra cidade. Então, essas seriam as fontes gerais. Pastora Cristiane, ela não está hoje no visível, porque está com um pequeno desconforto, nada sério, mas estamos orando por ela. Mas ela chegou de uma recente viagem, né? Correto, pastora? A senhora esteve na Turquia e a senhora esteve nas ruínas de Éfeso, confere? Sim. E aquelas ruínas ali, eu já estive lá 6 vezes. Só esteve uma, eu estive 6 vezes. Não, minha segunda vez, eu já estive nas 7 igrejas lá. Mas a cada vez que a senhora for, a senhora vai descobrir coisas diferentes. Na 4ª vez que eu consegui descobrir uns negócios ali que eu não vou dizer não. Talvez uma dessas a gente vai junto, mas eu, depois de 4 vezes que eu detectei ali um negócio que me deixou de boca aberta, eu falei, uau, é um dos patrimônios da humanidade melhor conservados, as ruínas da cidade de Éfeso, né? Para quem não se lembra, Éfeso foi a cidade que Paulo estabeleceu a Timóteo como pastor daquela cidade. Éfeso também foi uma das 7 igrejas que o Senhor Jesus dirigiu, né? As cartas do Apocalipse. Tem uma história muito interessante na cultura greco-romana. E, repito, a cidade de Éfeso é uma das melhores conservadas no mundo da arqueologia. Vamos então entrar com os nossos slides, já para ganharmos tempo. Deixa aqui eu puxar os slides, só um momentinho. Ok. Eles saíram fora de ordem, perfeito. Ok. Maravilha. Aqui estão. Isto. Vamos lá. Vamos fazer um ajuste aqui. Todos estão vendo os slides na tela? Todos estão vendo os slides? Todos, perfeito. Obrigado. Vamos lá. Descrição da matéria, já fizemos uma introdução. Arqueologia e Geografia Bíblica é um curso de formação que estuda o contexto histórico e cultural da Bíblia, os monumentos antigos da região bíblica, Mediterrâneo, Ásia Menor, Egito, Mesopotâmia e Irã, para ajudar a compreensão correta das Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Neste curso, igualmente, faremos o estudo do espaço geográfico compreendido nos relatos bíblicos e os movimentos histórico-político-econômico dos povos e tempos bíblicos. Importantíssimo discernirmos isso. Estes são livros, isso quando vocês receberem os slides, que eu vou enviar para vocês. Bom, já enviei os slides.
chamado papirografia. Ao invés de dizer bibliografia, são os melhores livros, caso você tenha interesse. Não, ninguém é obrigado a adquiri-los. Algum desses livros você vai encontrar gratuitamente na internet em PDF. Mas aí estamos lhe apresentando os melhores livros hoje no mercado em arqueologia bíblica, tá? A Bíblia e a arqueologia, tá aqui, arqueologia bíblica, são vários livros, vários. São 6 melhores livros de arqueologia bíblica. Caso você tenha algum interesse, fique bem à vontade, ninguém é obrigado. Se você já deu uma olhadinha lá no grupo, né, a pastora Cristiana está postando, né, algumas fotos das ruínas da cidade de Éfeso, exatamente como você vê, tá? Ela já esteve lá 2 vezes, eu já estive 6, e só na 4ª vez, nesse templo aí, que é o principal, pastora Cristiane, eu descobri 4 coisas que eu nunca na minha vida poderia imaginar, né? Porque eu fui com todo o meu... Fala aí, pastor. Eu estive aqui. Não, mas aí, como é que eu vou lhe falar se a senhora não está com equipamento, né? Eu fui com o meu equipamento de arqueologia. Eu sou arqueologista, creio que a senhora sabe disso, né? Eu sou arqueólogo. Então, eu fui com o meu equipamento de arqueólogo, né? Tive que tirar autorização. Rapaz, descobri aqui 4 coisas que eu vou te contar. Fiquei boquiabertíssimo e me impactou, porque são coisas que estão no pano de fundo, né, do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro de Apocalipse, como também da história de Timóteo, né, da parte do apóstolo Paulo. Lindo demais. Minha oração é Deus me dando vida, me dando saúde, me dando o meu papel, que eu estou agarrado com a esperança de 2023, eu ganhar esse papel. Gente, vou fazer qualquer doideira, mas eu vou à Turquia e à Grécia, só para fazer uma viagem, para levar um grupo de alunos sem querer ganhar um centavo, só mesmo para levar os alunos a encararem essa realidade, porque isso aqui é fantástico, né? Quando você conhece a coisa de perto, como eu tive a oportunidade, só depois de 4 viagens, né? E aí levei o meu equipamento e descobri coisas lindas na cidade de Éfeso. Vamos lá. Já falei isso, mas não convém repetir um pouquinho. O conceito de arqueologia e geografia bíblica. O conceito de arqueologia bíblica, geografia da arqueologia bíblica, seções da arqueologia bíblica geral da Palestina, fontes da arqueologia bíblica e a fé religiosa, etnografia do Antigo Oriente, escavação de um tel, que acabamos de falar agora, métodos de análise arqueológicas, análise da numismática. Se você nunca ouviu falar dessa palavra, ó, numismática, achado de moedas antiquíssimas. Em Éfeso, já vou dizer uma das 4 coisas que eu encontrei. Encontrei várias moedas, várias, do templo do apóstolo João, só que como é um território arqueológico que pertence ao governo turco, eu não pude reter nenhuma daquelas moedas, porque se eu retenho, eu sou preso. Gente. Então, no que eu encontrei 4, 5, 6 moedas, eu reportei imediatamente a uma autoridade que fica e lá ali. Perde a mão, né, pastor? Como que é? Se roubar, perde a mão. Exatamente, perde a mão, né? Eu sabia disso desde o princípio. Mas ali, se a senhora observou, tem pessoas que vigiam, porque aquele ali é um sítio arqueológico, entendeu? Então, aquele lugar ali tem 4 olhos é pouco, tem 10 olhos. Então, como viram que eu tinha encontrado por debaixo, detrás daquelas colunas, alguma coisa, já se aproximou um indivíduo muito educado, ele perguntou, falando comigo em inglês, what's the matter? Não, encontrei isso aqui não me pertence. Aí ficaram assim impressionados, né? Que aquele ali é sempre um sítio que se encontra qualquer coisa, de acordo com o que chove, traz coisas que estão enterradas. Eu encontrei naquele momento 6 moedas, datadas de 68, 70 depois de Cristo, né? Levaram para o Museu de Istambul, eu fui depois vê-las, né? E perguntaram se eu queria algum crédito. Eu falei, não faço questão,
nem que meu nome apareça. Mas se alguém for no Museu de Istambul, vai encontrar lá escrito, né? Estranho, eu não fiz questão nenhuma, né? Essas moedas foram encontradas em outubro de 1987 pelo escavador LPM Filho, né? Colocaram o meu nome abreviado, eu, Luiz Prestes Maceda Filho. Então, se você for ao Museu de Istambul, na Turquia, na área de numismática, de achados de moedas antigas, procure lá um conjunto de 6 moedinhas, né, que é chamada a dracma daquela época. Vocês vão encontrar que foi encontrado pela minha pessoa. É estranho, né, gente? Mas colocaram o meu nome abreviado, eu fiquei mais contente ainda, né? Quem vai saber quem é Luiz LPM Filho? Ninguém, sou eu. E vocês, né? Se alguém for por lá, fica quietinho, tá? Não conta isso para ninguém, não. Que até mesmo eu fiquei impressionado, né? 2 anos depois que eu voltei lá, eu falei, uau, que fantástico. Também a análise osteológica, ossos. A etnoarqueológica, características da raça, étnicas. Análise do solo, amostras de terra e análise da cerâmica. Vamos lá, já falei isso. Conceito de arqueologia. A palavra arqueologia, do grego archaios e logos, significa literalmente estudo das coisas antigas. Arqueologia é basicamente, olha só que interessante, é basicamente uma ciência. O conhecimento neste campo se obtém pela observação, estudo sistemáticos, e os fatos descobertos são avaliados e classificados num conjunto organizado de informações. A arqueologia é também uma ciência composta, pois busca auxílio em muitas outras ciências, tais como a química, a antropologia e a zoologia. As principais são, claro, a história e a geografia, mas entra a química também, entra a antropologia e entra a zoologia. Olha o conceito de arqueologia bíblica. A arqueologia bíblica pode ser definida como um exame de artefatos antigos, antes perdidos ou não, que se relacionam ao estudo das escrituras e à caracterização da vida nos tempos bíblicos. Vamos entrar aqui então na geografia da arqueologia bíblica. Seções da arqueologia bíblica. Temos a arqueologia bíblica geral e a arqueologia da Palestina. Fontes da arqueologia bíblica, elas são enormes, são inúmeras. Textual, tradição oral, fóssil, inscrições, cerâmicas, moedas, objetos, monumentos, etc. A escavação de um tel, aí dependemos de um atlas bíblico, e a arqueologia bíblica e a fé religiosa. Isso aqui é só um exemplo de leve, para vocês entenderem que as escavações são feitas na base de estratos ou camadas. Estão prestando atenção aqui, ó. Letra A, letra B e letra C. Se você olhar atentamente, você vai descobrir que a camada C, a que está lá mais no fundo, é a mais antiga que a camada B, que está no meio. Estão observando com atenção? A camada B é a mais antiga do que a camada A. Por quê? Porque a camada A ela está mais aonde? Mais para cima, mais para a superfície. É só para vocês entenderem que a cidade de Jerusalém, ela foi destruída ao longo da história 23 vezes. Alô, se você nunca soube disso, anote aí. É a única cidade do mundo que sofreu ao longo de quase 6.000 anos de história 23 destruições. E a Jerusalém que hoje você caminha em cima não é Jerusalém original. Debaixo da Jerusalém que está nos seus pés, tem pelo menos 23 camadas. Então, a Jerusalém que hoje nós pisamos, ou podemos pisar, como a pastora Cristiane e outros já pisaram, estão pisando a última de todas as camadas, mas debaixo, repito, da Jerusalém que se pisa hoje em dia tem 23 outras camadas. É o maior sítio arqueológico do planeta Terra. Não existe outro semelhante à cidade de Jerusalém. Cada dia algo diferente é encontrado dentro de Jerusalém. Jerusalém tem 11 sítios arqueológicos, dos quais só 2 têm acesso ao público, que eu tenho informação. Os outros 9 somente para cientistas,
paleontologistas e arqueólogos. O público não tem acesso aos outros 9 sítios arqueológicos devido à tremenda riqueza que existe ali. A arqueologia bíblica e a fé religiosa. Olha aqui alguns exemplos de sítios arqueológicos no mundo, não apenas em Israel. Aqui nós temos no Iraque, não é, uma cidade quase que intacta nas proximidades de Ur dos Caldeus. Essa cidade é chamada de Tel Melah Arik. Ela está a 47 quilômetros do Kuwait, que é hoje a cidade do Kuwait, que então era Ur dos Caldeus. E ela foi escavada durante 63 anos, quase que intacta. Olha o formato das casas, o formato das paredes, das ruas, quase que intacta. Isso aqui é na Turquia, próximo a Esmirna, a escavação de uma piscina de uma casa de alguém muito rico. Isso na Turquia, proximidades da cidade de Esmirna. Aqui são vasos e moedas encontrados no norte da Macedônia, na atual Macedônia ou Grécia, datado de 3.500 antes de Cristo. Para quem já esteve no Egito, esta é a esfinge de Gizé, ao lado da pirâmide de Gizé, que tem um corpo de um leão e a cabeça de um homem. É um dos maiores patrimônios históricos vivos da humanidade. Uma ossada encontrada próximo a Jericó. Você está vendo? É uma ossada, mas pouca gente sabe que essa é uma ossada de um gigante. É um dos poucos gigantes que foram encontrados de 1994 para cá. Isso foi encontrado em 2007 e o corpo desta ossada todo esticadinho chega a 3,25 metros, ou seja, atestando a autenticidade do que a Bíblia fala sobre os gigantes. E esta aqui é uma página de um dos rolos encontrados do Mar Morto no ano de 1947, que deu uma mudança, uma alteração dramática às traduções da Bíblia Sagrada. Métodos de análise arqueológica, para a gente continuar a apostila, só para você rememorar. Análise da numismática, moedas. Osteológica, análise de ossos. Etnoarqueológica, características étnicas ligadas à raça. Análises do solo, amostras de terra e análise da cerâmica. Vamos lá, vamos entrar aqui nessa parte, daqui a pouquinho, que é a geografia do crescente fértil, clima, desertos, estações, vegetação, hidrografia, geologia, geografia econômica e política, rotas comerciais, etnografia das regiões. Vamos então voltar à nossa apostila, virando lá a nossa página, isso, para dar continuidade. Ok. Fontes especiais. Nós falamos das fontes gerais, confere? Agora vamos falar das fontes especiais. São fontes que apresentam escritas. A maioria são tijolos ou tabuinhas de argila, pergaminhos, papiros e moedas. Vocês vão de convir que nos tempos do Antigo e do Novo Testamento, o papel, como hoje temos aqui, não existia. Quem sabia disto? Que nos tempos do Antigo e do Novo Testamento não tinha, o papel. Quem sabia disto? Quem sabia disso, por favor? E isso é importante, porque algum aluno pode ficar bem confuso pensando que o papel já existia nos tempos do Antigo e do Novo Testamento, mas não. O papel foi inventado pelos chineses no século XII. Então, nos tempos do Antigo e do Novo Testamento não existia o papel. Existia, sim, tijolos, ok? Tabuinhas de argila, ou seja, de barro, pergaminhos. Alguém se lembra a origem básica? Qual é a matéria-prima para a confecção dos pergaminhos? Alguém se lembra? Nós estudamos isso lá atrás, na matéria de bibliologia, lá atrás. A matéria básica dos pergaminhos.
pele de animais. Pele de animais, couro de animais. Que tipo de animais, pastor Juarez? Aproveitando aí a sua deixa. Que tipo de pele de animais? Cachorro, gato, pato, marreco? Eu tenho um pensamento assim, por exemplo, como boi, eu não sei se a ovelha ou o carneiro entrava nessa. Eu quero saber. Basicamente, cabra, carneiro e texugo. Se quiserem anotar, interessante. Cabra, carneiro e texugo. Quem já ouviu falar de texugo? É um roedor, é um animal roedor. O couro dele é muito resistente. A mesma coisa o couro da cabra e do cordeiro, não da ovelha. Da ovelha, do boi, para fazer escrita, ele não é tão resistente ao tempo e ele se degrada muito facilmente. E qual é a fonte, a matéria-prima do papiro? Alguém se lembra? Do papiro. É o plástico? É o tomate? Qual é a matéria-prima do papiro? Uma planta. É uma planta. Uma planta. Ó, uma Márcia lá batendo palma, é uma planta. É muito comum lá no mar Mediterrâneo. Né? Eu darei aqui 75 pontos se você me dá o nome dessa planta. Ó, vou dar as letras. Ela começa com a letra L e termina com a letra S. O nome da planta. Vocês já estudaram essa matéria, gente? Ó, eu procurei no meu caderno aqui. Oi, Márcia está ligada. Às vezes a Márcia desaparece, né? Lá na glória celeste, né? O vento de Jeová leva ela lá para cima, ela não aparece. Mas quando ela desce com tudo, né? Porque ela vai lá no céu, recebe uma revelação grande. Quando desce a terra, sai tudo. Vamos lá, gente. O nome da planta que se deriva o papiro. A letra L é a primeira letra e a letra S é o último. Não vale consultar no Google. Se for no Google, aí não é honesto. Ninguém se lembra? Oh, meu Deus, eu estou querendo dar 75. Quando faz, o senhor explicou direitinho na aula para nós. Ah, não, ela sabe o negócio, não está se lembrando o nome da planta. Começa com a letra L e termina com a S. Anote aí. Lotus. Lotus. L-U-L-O-T-U-S. L-O-T-U-S. Lotus. Então, lotus é a planta da qual se extrai o papiro. Lotus. Ela tem o desenho de um caniço, né, de um tubinho. E esta planta, ela geralmente nasce na beirada dos lagos, dos rios, das lagoas do Egito e da Palestina. Muito bem. Em muitos casos, também aparecem inscrições em paredes e monumentos. Havia também os ostracron, preste atenção nisso aqui, que eram fragmentos de cerâmica, principalmente em forma de conchas, utilizados por pessoas pobres para confeccionar alguns documentos. Na verdade, eram conchas, né, extraídas da beirada dos rios e das praias. Haviam pessoas de tão baixo recurso financeiro e econômico que elas não tinham acesso ao papiro, não tinham acesso ao pergaminho, mas elas vivendo na beirada de lagoas, rios e na área oceânica, o que elas faziam? Elas colhiam, né, conchas, e nas conchas elas faziam registros combinados com cerâmica, e deu o nome de ostracon, por isso ostra, que vem de ostras. Agora, olha que interessante, os documentos mais antigos são os papiros, ainda que eles tenham uma qualidade de vida muito curta, mas a partir do momento que eles são enterrados num clima altamente seco, e debaixo da areia, eles podem sobreviver milhares de anos. O problema do papiro é ele estar aqui assim, ó. Vamos fazer de conta que este pedaço de papel aqui no formato que eu tenho na minha mão seja um rolo de papiro.
tá? Vamos fazer de conta que esse rolo de papiro acaba de ser escrito, acaba de ser confeccionado. A vida útil deste rolo, se ele estiver na temperatura ambiente que está aqui agora, onde eu estou em Orlando, não é, que seriam 78 graus Fahrenheit, porque aqui está mais ou menos aqui agora 78 graus Fahrenheit, a vida deste rolo de papiro não chegaria a 30 anos. Ele se deterioraria em 30 anos ou um pouco menos, por causa do teor de umidade, que aqui nessa região onde nós estamos vivendo na Flórida, que a umidade é muito alta, ela ultrapassa facilmente a 80%, certo? E a temperatura é muito alta. Então, com essa umidade e a temperatura alta, este rolo de papiro, digamos que ele fosse de papiro, ele não sobreviveria mais de 30 anos. Agora, se eu estou vivendo no deserto do Iraque, no deserto da Jordânia, no deserto da Arábia Saudita, se eu pego esse rolo, preste atenção, coloco num jarro de cerâmica, de barro, tipo uma moringa, tapo, bem tapadinho, tirando praticamente todo o ar, e enterro abaixo de 2 metros do solo na areia, gente, só que vai durar de 4 a 6 mil anos. Uau, é igual tem lá no... É igual o pastor tem lá no Quimará, né? Isto. Aquele papel que está lá, ele já é o papel ou aquilo é falso? Não é o papel, é papiro. É papiro. É, os papiros. Então, é um tipo de papel, né? Eu vou repetir. O papel passou a ser elaborado pelos chineses em 1272. Mas vamos dizer que é algo semelhante ao papiro, bem rudimentar, ao papel. Algo bem rude, bem rudimentar, bem antigo, sobre o qual se escrevia. E é uma das... das escavações arqueológicas mais impressionantes, porque ela tem mais de 3.500 anos de idade. E tem lugar que não pode tirar foto, porque a foto... Não pode tirar foto, porque o flash cria o amarelamento e a Mas destruição. Brasileiro não é brincadeira não, pastor. O brasileiro sempre tira foto. Não. No Museu Britânico, em Londres, Inglaterra, tem um papiro, está lá numa redoma de vidro, com uma temperatura ambiente, todas as condições do deserto. Se o cara tem uma baita de uma placa, se você tirar a fotografia, você ganha uma multa de 1.000 libras esterlinas. Eu vi lá 2 brasileiros. Aí ninguém tira. Tirando fotografia, ganharam, né, cada um 1.000 libras, $1.700, né, de multa. Se não paga, fica 1 semana preso. Gente, é patrimônio da humanidade. Se deteriora, entendeu? Vocês estão entendendo, então, porque certos papiros sobreviveram porque eles foram colocados em cântaros de cerâmica, foram bem vedados e enterrados no meio da terra, né? Pelo menos a 2 metros abaixo do nível do solo. Aí passa o tempo, né? É como fosse um tubo do tempo, né? Ou seja, o tempo fica dentro desse recipiente. E aí, quando vem os arqueólogos, começam a fazer escavações, surpresa, encontram um negócio de milhares de anos. Isso é fascinante, né? Ou seja, Deus deu ao homem essa inteligência para preservar a nossa história, vamos dizer assim, engarrafada. Vamos lá. Como já estava falando, os mais antigos são os papiros. Entre esses, os mais antigos que se datam de 3.100 antes de Cristo. Faz a conta. De 3.100 até os nossos dias. Não dá aproximadamente quase 5.000 anos? Sim ou não? Quase 5.000 anos, meu Deus! E foram escritos pelo faraó Assa. Para você ter uma ideia, este faraó existiu 1.580 anos antes de José do Egito ser governador. Uau! 1.580 anos antes de José ter sido governador do Egito. Agora, os pergaminhos, aí mudou o assunto, presta atenção, são mais recentes, sendo utilizados primeiramente pelos Ptolomeus em 250 antes de Cristo. Pastora Cristiane, ela está descarregando o acervo arqueológico dela. A pastora Cristiane está querendo uma boa nota e ela vai ter, né? Olha a contribuição que ela está fazendo. Vai lá no grupo, lá, que você vai ver os cântaros, não é? Com os pergaminhos, com os papiros, aliás, com os papiros. Alguém está vendo lá no grupo as fotos, sim ou não? Alguém está...
Vai lá no grupo, se você pode, claro, né, alguns não podem estar usando o celular, mas depois da aula vai lá no grupo e veja só as fotos que ela está enviando, né? Que são desses papiros mais antigos encontrados na história. E o mais interessante, né, que esses cântaros de argila, de barro, estão em perfeito estado de condição. Eles têm 4, 5 mil anos de idade. E os papiros foram encontrados ali, ó, num estado de preservação assustador, assustador, assustador. Vamos lá, esses são papiros. Agora vamos falar dos pergaminhos. Os pergaminhos mais recentes sendo utilizados primeiramente pelos Ptolomeus em 250 a.C. Por serem de couro, mudou, já não é mais a folha, não é mais a planta lótus. Eram caros e quando um documento já não tinha validade, era reutilizado, apagando-se o que havia sido escrito anteriormente. Então havia essa facilidade nos pergaminhos. Os pergaminhos você podia apagar, o papiro não. O papiro, a escrita era única, era fechada, era definitiva. Assim, olha só, isso aqui é importante. Um pergaminho passa a se chamar palimpsesto. Palimpsesto. Por que palimpsesto? O significado desta palavra é permanente documentação. Permanente documentação. Palimpsesto. A importância do estudo da arqueologia para a Bíblia. Você, aluno, está se perguntando, pastor, para que a gente tem que estudar arqueologia bíblica? Não teria uma outra matéria mais interessante para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento? Já vi aluno reclamar muito no mundo. Não, bobagem, estamos gastando tempo jogando conversa fora. Vocês vão entender, se talvez não nesta aula, mas a partir da segunda aula, por que é tão importante. Mas vamos lá. Algumas respostas a você que está fazendo essa pergunta. Letra A. A arqueologia dá uma base histórica geral ao relato bíblico. Vamos ser sinceros. Muitos de nós estamos lendo a Bíblia e não entendemos nada de nadinha quando existem as chamadas descrições de cidades, de rios, de monumentos e de construções. Alguém já teve essa experiência? Está lendo um texto bíblico e o texto está fazendo menção de cidades, construções, localizações geográficas. Alguém já teve essa dificuldade de entender? Só a irmã Ana. Todo mundo então entende quando lê os textos. Ah, a irmã Márcia também. Alguém mais tem esse tipo de dificuldade? O Elvio, opa, graças a Deus. Tem mais ela, irmã Nicinha. Ô, gente, todos nós temos. É impossível que não haja ninguém, quando lê pela primeira vez um texto bíblico com esse tipo de característica, ele vai assim, ó, de imediato entender, porque realmente é difícil, é muito difícil. Daí a necessidade da compreensão básica da arqueologia, que vai nos dar o quê? Uma base histórica geral ao que nós estamos lendo na Escritura Sagrada. Letra B. A arqueologia complementa o relato histórico da Bíblia. Entenda isso. A Bíblia não foi escrita para ser um livro de história geral e nem de geografia, mas a Bíblia confirma, a Bíblia complementa o relato histórico. Quando se estuda a fundo a arqueologia, a gente aprende que existiram, não é, 2 Jesuses. Como é que é? 2 Jesus, sim. O Jesus histórico e o Jesus pessoal. O Jesus que a história relata e o Jesus pessoa que os 4 evangelhos nos relatam. E o mais interessante é que as descobertas arqueológicas dos últimos 75, 80 anos apresentam um Jesus histórico exatamente igual ao Jesus pessoal, relatado, descrito nos 4 evangelhos. Letra C. Os documentos arqueológicos escritos das civilizações passadas servem para auxiliar a interpretar o texto bíblico. Aí você agora, se souber responder essa pergunta, você não é obrigado.
ok? Mas se souber, vou te dar 75 pontinhos, e se não souber, você vai colocar aí ao lado da letra C a resposta que eu vou dar daqui a pouquinho. Eu quero saber o seguinte: segundo o estudo da história e da arqueologia, qual seria hoje a civilização mais antiga de todas? Já te digo, não foi a egípcia, não é a egípcia. Muitos dizem, a civilização egípcia é a mais antiga de todas. Teve uma, pelo menos 2.000 anos mais antiga do que o do Egito. E você vai se surpreender por quê. Eu quero saber o nome dessa civilização. É a chinesa? Não, a chinesa está no meio. A chinesa está Seria no a meio. persa, pastor? Não. Eu tenho certeza que vocês já leram, já viram no YouTube algum pastor falar. Ela tem pelo menos 7.500 anos de história. Povos indígenas da Austrália? Não. Seria a Mesopotâmia, pastor? Está esquentando, irmão Gleick. Tá esquentando, mas ela tem um nome específico. Na Mesopotâmia foram embrionadas 5 civilizações. Dessas 5, eu quero saber o nome de uma, que foi considerada a mais antiga de todo o planeta. Os caldeus. Os caldeus? Está esquentando, pastor! Meu Deus! É uma delas. Das 5, pastor mencionou os caldeus, mas os caldeus ainda são 840... Hein? Sumérios? Sumérios! Oh, irmão Gleick! 75 pontos foi irmão Gleick. Os sumérios, anote aí. Eles datam de 8.250 a 7.500 a.C. Uau, irmão Gleick! Os sumérios. Depois dos sumérios vieram os caldeus. Uau! E depois dos caldeus vieram os ugaritas. Dos ugaritas é que vem Abraão. Oh! Yes! Porque muitos pensam que Abraão veio diretamente dos caldeus. Não, ele veio da terceira civilização mais antiga, embora era Ur dos caldeus. Mas os ugaritas passaram a ter um predomínio muito mais forte sobre Ur da Caldeia, como a terceira maior civilização da história. Anotou aí? A civilização suméria, que data de 8.250 a 7.500 antes de Cristo. Isso é fantástico. Parabéns, irmão Gleick. Irmão Gleick está ligado. Está com 4 tomadas, né? 2 em cada mão. Se não está com uma atrás da cabeça também. Muito bom, meu. Parabéns. Vamos lá. Anotou aí, então? A civilização mais antiga da história da humanidade, a Suméria. E dos sumérios foram sendo desenvolvidos os ugaritas, os caldeus, todos eles habitavam naquela região da Mesopotâmia. Agora eu quero dar 50 pontos para quem me dá o significado da palavra Mesopotâmia. 50 pontos, vamos lá. Significado. Gente, a gente já passou por isso, papai do céu, não é possível. Aluno de bacharel em teologia não se lembrar o significado da palavra Mesopotâmia é complicado. Eu vou apertar, gente. Carinhosamente eu vou apertar. Vou apertar rindo, fazendo com que você... Aleluia! De aleluia, glória a Deus, chorando. Vamos lá. Não se lembram? Oh, não acredito. Vocês vão ter que fazer uma boa leitura dessa apostila. Ela não é muito grande. Essa apostila tem todas as respostas que eu estou dando para vocês. Anote aí. Mesopotâmia, região entre rios. Anote, por favor. Coloque em algum lugar aí. Mesopotâmia, região entre rios. Não faz sentido o aluno de bacharel em teologia não se lembrar dessa definição tão antiga, tão primitiva, tão básica. Quem passou pela matéria de geografia bíblica tem a obrigação de se lembrar disso. Gente, eu vou apertar. Daqui para frente, como diz Roberto Carlos, tudo vai ser diferente.
Vou apertar um pouquinho vocês, porque é bacharel, gente. Não tem mais a colherzinha de chá. Não, agora vamos forçar um pouquinho a pesquisa. Anotou aí, Mesopotâmia, região entre rios. Quais seriam hoje? Como é que é? Ficou entre o rio Tigre e Eufrates, né, pastor? Isso, Rio Tigre. Na realidade, foi onde que surgiu a humanidade, né, pastor? Ali. Exato, o Jardim do Éden aparece ali no meio. Se nós lermos com atenção o capítulo 2, quer anotar aí? O capítulo 2 do livro do Gênesis, ele vai dar descrição da Mesopotâmia através de 4 rios. 2 existem, mas 2 desapareceram. Alguém se lembra? O nome dos 2 rios que desapareceram? São 4. 2 existem, que o irmão Blake já falou, Tigres e Eufrates. Mas os outros 2 desapareceram. Alguém se lembra? Um é o Pison, o outro... E o outro? Vou até lembrar o nome aqui, Saiu da mente, deu um escapatório. Já li isso tantas vezes. Pastor, eu queria dar 50 pontinhos. Ávila. Pison e Ávila, não. Pastor Juarez sabe, né? Professor de escola dominical, pastor de igreja. Pastor, só deu uma escapadinha, só deu uma vacilada de leve, né? Pison e Ávila. Quer anotar? Interessante também, tá? E a Mesopotâmia hoje estaria dentro da região de 2 países. Quais seriam, atualmente, esses 2 países? Isso é fácil, por favor. Não me vá decepcionar, querido aluno. Hoje, a Mesopotâmia ocupa a região de 2 países muito conhecidos. Um é o Iraque, né? Sim, um é o Iraque e o outro? Estou em dúvida com o Irã aqui. Ai, você tem que anotar, gente. Não é possível. Iraque e Irã. Anote aí. Os 2 países que envolvem a Mesopotâmia nos dias de hoje é Irã e Irã. Teria o Kuwait, que é um pedacinho pequenininho, bem pequenininho. Teria o Omã, bem pequenininho. Mas os 2 principais países que envolvem a Mesopotâmia seria o Irã à esquerda e o Iraque à direita. Se vocês vão ter que ler a apostila. A apostila não é muito grande, não, tá? Recomendo quando a apostila física chegar nas mãos de vocês, leiam na. E os que puderem ler a digital também façam isso, porque vai ajudar muito a compreensão desta matéria, que vai exigir leitura, tá? E visualização. Se você não tiver uma boa leitura e uma boa visualização, você vai ter muita dificuldade, não em me acompanhar em sala de aula, mas também em fazer o trabalho de arqueologia bíblica que eu vou colocar nos próximos dias para vocês. Vamos lá, letra D. Os relatos arqueológicos transformam os relatos bíblicos em eventos dignos de crédito. Vamos lá. Número 2. O desenvolvimento do estudo da arqueologia. Fase A. Fase das peregrinações. Era uma fase em que se descobria lugares arqueológicos ou sagrados, apenas pelo desejo de ver, conhecer o lugar. Peregrinações. Esta fase começou na época do imperador Constantino, que estimulava a visitação de lugares sagrados. Helena, mãe de Constantino, identificou muitos lugares sagrados, sem nenhuma confirmação dos eruditos da época, entre eles Cirilo de Jerusalém e Eusébio de Cesareia, entre os anos 260 e 340 a.C. Vamos lá, ninguém que é obrigado. Eusébio de Cesareia foi responsável pela redação de um importante livro que testifica da história do Novo Testamento. Vou cantar 50. Eusébio de Cesareia. Ele foi responsável pela redação de um importantíssimo livro que confirma a história da igreja. Ele é o segundo mais importante livro depois de Flávio Josefo. Ei, rapaz, os alunos do bacharel estão um pouquinho devagar. Sabe por que o Brasil ganhou hoje? Vocês ficaram vocês descarregaram tanta adrenalina hoje que não tem adrenalina suficiente para a aula.
Eu já percebi isso, né? Dia do Jogo do Brasil, o aluno vai apagado para a aula, porque descarregou muita adrenalina. Foi a história dos hebreus, pastor, não? Não, eu acabei de falar agora. A história dos hebreus é Flávio Josefo. Mas Eusébio de Cesareia escreveu a segunda obra mais importante, testificando os fatos do Novo Testamento. E eu Pastor, falei disso já várias vezes nas outras aulas. Falou mesmo. Atos dos Apóstolos? Ele testifica, mas a obra não é Atos dos Apóstolos. Ela tem um nome bem específico e bem sugestivo. Estamos com a mente cansada hoje, pastor. Essa é a Por causa da adrenalina do jogo. O jogo Seria deu história isso. eclesiástica. Hein? História eclesiástica. História eclesiástica. Cinquentão para a pastora Cristiane. História eclesiástica. Anote aí. História não pode ser esquecido pelo aluno bacharel. Anote, por favor, a menos que você não tenha interesse em anotar. História eclesiástica. Flávio Josefo, História dos Hebreus. Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica. Outro livro, se você puder tê-lo na sua estante, importantíssimo para entender o desenvolvimento da história da igreja dos seus 200 primeiros anos, né? Inclusive, como o irmão Gleick falou, Eusébio de Cesareia confirma muitos dos acontecimentos do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Virando a página, Eusébio de Cesareia, falando dele, escreveu uma obra chamada Onomasticon. Além da história da igreja, ou história eclesiástica, ele escreveu uma outra obra chamada Onomasticon, onde ele relacionou 1000 nomes de lugares sagrados, como altares, templos, cidades, etc., dos quais a arqueologia moderna já confirmou mais da metade. Fazendo aqui uma propaganda, gente, não estou ganhando um centavo, né? Agora me lembrei, por incrível, olhei agora ali para o Elvis, né? O Elvis, inclusive, mudou a cor da barba, né? Eu acho que ele pintou. Ele estava com a barba de duas cores, né? Eu acho que alguém na casa dele não gostou, com todo respeito. Olhei para o Elvis agora, eu falei, papai do céu, olha lá. Então eu vou postar um negócio aqui que o Elvis já conhece. Tá lá no grupo. O Elvis está sorrindo à toa, né? Porque ele já sabe do que se trata. Até apareceu com a mensagem dele, né? Não consegui tirar, não. É a Bíblia de Estudo Arqueológica. Elvis, já deu uma folhadinha nessa Bíblia, né? Seja sincero aí, para dar testemunho para o grupo. Essa Bíblia não é top? Boa. A arqueologia bíblica é uma Bíblia top. Não é exagero, não. Está lá o Elvis. Eu recomendei para o Elvis foi lá, foi atrás, conseguiu, está aí, Está aqui, a Bíblia Arqueológica. Você não é obrigado a comprá-la. Pastor Juarez também tem a Bíblia Arqueológica, pastor Juarez, eu me lembrei. E ele recebeu lá no aniversário dele. Coisa boa, lá. O que é bom, eu não posso deixar escondido no baú, não, lá. Está lá. O Elvis, pastor Juarez também tem. Tá bom, então já tenho 2 aqui que não me deixam mentir. Uma Bíblia especial. Se você quer entrar na profundidade da arqueologia bíblica, Bíblia Arqueológica. Você não é obrigado a adquiri-la, mas se você pode, no Amazon ela está na faixa de $40 a $45. Excelente, em língua portuguesa, tá? Interessante, em língua portuguesa. É um material que você não vai se arrepender. Eu tenho ela em inglês e em espanhol, muito bom, vai te ajudar a entender profundamente, né, tudo isso que nós estamos falando e outras coisas mais que o conteúdo da nossa apostila não vai permitir, tá bom? Então, deixa essa dica, Bíblia Arqueológica. Se você quer e pode adquiri-la, amém. Não é obrigatoriedade sua adquiri-la. Vamos lá. Durante o movimento maometano, as peregrinações diminuem, mas aumentam no período das cruzadas. Só para você entender, né? Maometano.
vem de Maomé, muçulmano, islâmico. Que alguém vai pensar que é alguma coisa ligada a algum rei chamado maometano, algo assim. Então, anote aí, né? O movimento maometano fala do movimento islâmico, dos islâmicos, dos muçulmanos, porque essa religião ela tem 3 nomes, né? Pode ser islamismo, pode ser maometanismo ou pode ser muçulmanismo. Vamos lá. Então, durante o período maometano, as peregrinações diminuem, ou seja, os islâmicos não permitem a entrada de arqueólogos para mexer com aquelas escavações, porque eles consideravam os lugares muito sagrados. Mas aumenta no período das cruzadas. Alguém já ouviu falar sobre as cruzadas? Puxa, Sua irmã Ana? Quem já ouviu falar das cruzadas? Cruzadas. Alguém pode me dar uma rápida explanação se você se lembra ou se já leu alguma coisa? Você não é obrigado, ok? Mas é importante que, se o aluno já ouviu falar e ele tem uma leve noção, vamos compartilhar aqui juntos. O que você entende sobre as cruzadas? Palavras. não me lembro. Não me lembro, mas já li. Já leu. Na área da arqueologia bíblica, você precisa saber. Precisa. Ainda que não esteja ligada com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mas o movimento das cruzadas no mundo influenciou muito a arqueologia bíblica. Por isso que estamos fazendo menção aqui na apostila. Ninguém se lembra? Ok. Puxa em algum lugarzinho, de repente nesse cantinho aí. Foram guerras, pastor, vindo através da Igreja Católica? Não somente isto, é um pouquinho mais do que isso. Guerras religiosas. Um pouquinho mais do que isso. Vamos lá, dá uma puxadinha ou no seu caderno, se você imprimiu a apostila, em algum lugar que você possa ter isso como anotado. As cruzadas foram incursões. As cruzadas foram incursões. Ou seja, campanhas militares. As cruzadas foram incursões. Peço que, por favor, anote, não vai ser muito longo. As cruzadas foram incursões. Eram tentativas da conquista, né, de Jerusalém. Isto, foram incursões patrocinadas pela Igreja Católica nas Terras Santas para evitar o seu domínio pelos islâmicos. As cruzadas foram incursões patrocinadas pela Igreja Católica para evitar que os muçulmanos dominassem a Terra Santa. Incursões quer dizer entradas militares, guerras, né? Como diz o irmão Elvis, que com o passar do tempo elas foram se transformando em guerras. A primeira cruzada não foi uma guerra, nem a segunda, mas a partir da terceira cruzada aí se viu muita guerra, muito derramamento de sangue entre árabes e cristãos. Mas a desculpa, não é, na verdade, era a defesa da Terra Santa. Essa é a desculpa que até a história dá. Mas quando você vai na profundidade da história, na profundidade, não na superficialidade, você vai descobrir que foi uma ação calculada, deliberada, premeditada pela Igreja Católica em roubar e nunca proteger a Terra Santa dos islâmicos, chamados infiéis, tá? Mas de tirar toda a riqueza da Terra Santa e transferi-la para o Vaticano. Então, toda a riqueza que você hoje vê dentro do Vaticano, gente, alguém aqui já entrou dentro do Vaticano? Ei, estou sozinho. Não, peraí, não. Jesus, apressa meu papel para 2023. A gente vai fazer 3 viagens. Eu estou falando com muita fé, né? A gente está falando com fé de gigante. Vamos fazer 3 viagens na Europa e uma delas só o Vaticano se gasta uma semana. Vocês vão ficar assim, ó, de boca aberta. O que tem de riqueza dentro daquele lugar. 96% de toda a riqueza dentro do Vaticano foi roubado das Terras Santas. Que é isso, pastor? E a maioria das pessoas, claro que sabem, mas não pode fazer nada.
Porque a Igreja Católica ela era a autoridade que colocava e depunha reis. Quem sabia disso? Que no passado a Igreja Católica tinha o poder de coroar reis e de tirar reis. Alguém sabia disso ou não? Na Europa, a Igreja Católica tinha esse poder, essa força enorme, enorme. Começa no século VIII. Então, desde o século VIII até o final do século XIX, a Igreja Católica teve essa força tremenda, tremenda, de colocar reis e de tirar reis. Na entrada do século XX, a Igreja Católica ela perde sensivelmente esse poder, essa autoridade, esta força. Por isso que o livro do Apocalipse chama ela de meretriz, não é? Meretriz, que está embebedada com o sangue dos cristãos, porque ela matou milhões de cristãos, milhões de judeus, para roubar toda a riqueza da Terra Santa, né? Só dou uma dica aqui, só uma dica, não é obrigado não. A título de história e arqueologia, se você pesquisar, você vai descobrir que os reis católicos, os reis espanhóis, Isabel II e Fernando de Aragão, promoveram a maior carnificina contra os judeus em 1492. Depois de Adolf Hitler ter dizimado mais de 6 milhões de judeus, os reis católicos, né? Isabel II e Fernando de Aragão, eles patrocinaram a expulsão de mais de 2 milhões de judeus na Espanha. Em troca de quê? De roubar toda a riqueza dos judeus que estavam em solo espanhol. Por isso que a Espanha hoje é um país que tem uma certa maldição, porque eles mataram, queimaram muitos judeus para roubar as suas riquezas, né? Eles voltam à Espanha 350 anos depois, mas nunca desde lá a Espanha foi um país abençoado. Pelo contrário, é um país que luta para cá, luta para lá, cumprindo-se a palavra de Deus, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, certo? E dentro da arqueologia bíblica, esta primeira matança de judeus na Espanha quebrou muita coisa dentro de achados arqueológicos que os judeus tinham ali consigo e que, se fosse poupado e trazido à luz ao conhecimento da humanidade, nós teríamos hoje um acervo, né? Uma quantidade de objetos que poderiam enriquecer mais o conhecimento da própria arqueologia bíblica. Vamos avançar, em 10 minutinhos já estamos terminando. Então, anotou aí o que era um período das cruzadas? Foram 9 cruzadas, e essas cruzadas elas impactaram muito a história da arqueologia bíblica. Em 1404, o italiano Cirico de Pizzacolli viajou para a Palestina e fez uma coleção sistemática de objetos de antiguidade. Por esse interesse, ele é conhecido como o pai da arqueologia. Anote aí, quem é o conhecido pai da arqueologia? O italiano Cirico de Pizzacolli, importantíssimo. Ele é considerado o pai da arqueologia. Em 1550, um francês chamado Jean Fabry viajou à Palestina e preparou um estudo do solo e do relevo palestino, indicando vários lugares sagrados. Em 1648, Pietro della Valle, um italiano, viajou pela Palestina durante 10 anos e, após essa viagem, escreveu um relato dos lugares arqueológicos intitulado Viaggio del Pietro della Valle il Peregrino, ou seja, a viagem de Pietro della Valle, o peregrino. Em 1800, Wilkeman realiza escavações na Palestina, descreve alguns lugares arqueológicos e verdadeiramente, olha a disputa entre os historiadores, é considerado o pai da arqueologia. Então vamos aqui para resumir. Temos hoje considerados 2 como os pais da arqueologia, ok? Cirico de Pizzacolli e Wilkeman. Pode anotar aí. Então temos hoje considerados os 2 pais da arqueologia, Cirico de Pizzacolli e Wilkeman, um italiano e outro de origem inglesa. Fase dos caçadores de tesouros, 1810, 1890. Na próxima aula a gente vai entrar nesta fase aqui, tá bom? Não vamos dar uma paradinha aqui para apresentarmos alguns slides. Então anote aí, no dia 12, nós vamos dar continuação falando sobre a fase dos caçadores de tesouro. Alguém por curiosidade, minha pergunta, alguém por curiosidade
Assistiu aquele filme Indiana Jones? Tem se não me engano, uns 3 ou 4 filmes. Sim, O mais lógico. famoso é Os Caçadores da Arca Perdida, né? Alguém já assistiu? Já. Por curiosidade, é super interessante. Tem fantasia, tem ficção ali dentro, mas tem coisa muito séria, muito verdadeira. Sobretudo se você assistir Os Caçadores da Arca Perdida. Alguém chegou a assistir esse filme? Já. Você sabia que a Arca da Aliança já foi descoberta? Ah, gente, eu vou postar essa semana. A Arca da Aliança já foi descoberta. Agora está uma batalha para trazê-la ao público, fotografá-la e bonitinho. Mas os judeus racídicos, os judeus que fazem parte do grupo dos 144 mil selados, que vão pregar o evangelho do reino na segunda parte da tribulação, gente, eles estão se resistindo desesperadamente, né? Cheguei a ler na quinta-feira passada, no Jerusalem Post, né, que é um dos jornais mais importantes de Israel, que pelos judeus racídicos ninguém fotografa a arca. Ninguém. Então está uma batalha. Até o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está entrando nessa briga para trazer uma maneira da arca ser fotografada e ser exposta ao público. Minha sincera opinião, eles não vão dar essa chance para que a arca seja ventilada ao conhecimento do público, porque há uma profecia dentro do Talmud, que é o livro das tradições judaicas, que a arca só vai ser revelada, anote aí, quando exatamente? No dia do acordo de paz entre o filho da perdição e os israelitas. Meu Deus. No dia da inauguração do templo. Gente! E se você não está sabendo, esse dia está próximo demais. Esse dia está próximo demais. O templo já está pertinho de ser inaugurado. Segundo. Agora vamos entrar rapidinho nesses 5 minutos da escatologia. Não tem jeito não, gente. A gente fala de arqueologia bíblica, a gente cai na praia da escatologia. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vou deixar vocês incomodados. Vocês vão dormir com a cabeça bem quente, ou com o coração mais quente, que vocês já estão aí. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vou fechar essa matéria de arqueologia mexendo com escatologia. Não tem jeito, gente. Falar de arqueologia, não cair na escatologia é perda de tempo, é bobeira. Com todo respeito à expressão, é ser ingênuo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 2, 3. Deixa eu falar em breves minutos. A razão que Paulo escreve à igreja em Tessalônica, na Grécia. Alguém se lembra? Qual a razão? Sempre o Espírito Santo inspira um dos seus escritores com uma razão específica para enviar uma carta, uma epístola, ok? Assim foi com a primeira e segunda carta aos Coríntios, assim foi com a carta aos Gálatas, assim foi com a carta aos Efésios. Não foi, portanto, diferente quando Paulo envia a sua segunda carta aos Tessalonicenses. Resumindo, começou a estourar um rumor. E que rumor? Que o anticristo já estava na Terra. Por quê? Por causa da fúria do imperador romano, Nero, que estava matando a 2 por 3 aos cristãos, perseguindo, arrebentando com todos eles. E aí alguns cristãos nervosos e desavisados, sem discernimento e leitura da Bíblia, começaram a dizer: o anticristo já está na Terra. Por causa de quê? Das perseguições perpetradas, né, patrocinadas pelo imperador Nero. Esse rumor correu tão forte que o Espírito Santo se viu na obrigação de usar a Paulo com uma carta, primeira de Tessalonicenses, e aí manda a segunda. E a segunda ela é taxativa. Vamos lá, no primeiro versículo, capítulo 2, segunda carta aos Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Entenda bem, essa reunião com Ele está se referindo ao arrebatamento da igreja. Está anotando aí comigo? Está anotando? Essa expressão, pela nossa reunião com Ele, está se referindo ao arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já
perto. O povo estava tão nervoso, tão desesperado, que estavam alegando aí para 2 por 3. É o anticristo, é o anticristo, é o anticristo. De forma nenhuma. Olha a dica que o apóstolo Paulo dá no verso 3. Isso aqui não é dica, não. Isso aqui é a orientação bíblica. Se você nunca leu e não prestou atenção, olha o que diz, ó, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque quem? Os tessalonicenses estavam sendo enganados. O anticristo está na terra, o anticristo está na terra. Não, 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 não. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não é do jeito que vocês estão ouvindo, não é do jeito que vocês estão pensando, vai ser desse jeito aqui, ó. Tá prestando atenção comigo, crente? Ó, filho de Deus, filha de Deus, presta atenção comigo. Não será assim, sem que antes, tá aí anotando a palavra antes? Tá lendo aí comigo? Sem que antes aconteçam duas coisas. Quais seriam essas duas coisas? Alguém está conseguindo ler comigo? Quais seriam essas duas coisas? Ou seja, o arrebatamento da igreja não vai acontecer sem que primeiro aconteçam duas coisas. Apostasia, a primeira, e a segunda? Apostasia, que seja revelado o homem da iniquidade. O homem da Minha iniquidade. tradução diz, perfeito, Elvis. O Elvis está ligado, porque está lendo o texto. Sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Mas quem é esse camarada? Ó, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então esse vai ser o objetivo do anticristo. O anticristo vai fazer um acordo de paz entre árabes e israelenses. Vai liberar o monte do templo, que hoje está o Domo da Rocha, a Mesquita de Omar, aquele templo com uma cúpula dourada. A pastora Cristiane sabe que eu me refiro, porque ela já esteve lá várias vezes em Jerusalém, várias vezes. E volta e meia tem um problema naquela área, que é o chamado Monte do Templo, correto, pastora Cristiane? Sempre tem um problema, volta e meia, naquela área ali. Inclusive, eles têm uma polícia que andaram aí alguns meses atrás matando gente ali em cima. Um conflito sério. Caiu até bomba lá. Até bomba. Estão ouvindo? Caiu uma bomba. Foi a primeira vez que eu vi cair uma bomba lá. Isso que eu estou falando é sério, irmãos. Não é coisa da minha cabeça. Está acontecendo. O problema é que a igreja não está percebendo isto. Tá? A coisa está agitadíssima. Por quê? Porque a qualquer momento vai haver um acordo de paz. Mas como é isso? E quem vai fazer esse acordo de paz? O anticristo. Peraí, pastor, só está querendo dizer que a igreja tem uma possibilidade de ver o anticristo? É o que diz o texto aqui. Então, o arrebatamento da igreja, não estou interpretando da minha maneira, não. Estou lendo o texto com vocês. Se vocês estão percebendo e prestando atenção. Só vai acontecer antes que aconteçam dois eventos, na ordem. Apostasia. O que é apostasia? Desvio da fé. Não, mas eu aprendi muitos anos na igreja tal, na igreja tal, na igreja tal, que primeiro vem o arrebatamento e depois vem o anticristo. Mas onde está o texto que prova isso? Então, eu estou mostrando a vocês um outro texto, aliás, um texto que nos mostra que não é uma coisa da minha cabeça, mas é o que a Bíblia nos orienta. Vamos ver a apostasia. E a apostasia está aí, escancarada. Igrejas com o mundo dentro delas fazendo A e B e C, uma distorção terrível da palavra. E o filho da perdição. E o filho da perdição é o que vai promover o acordo de paz entre árabes e israelenses para a liberação daquele terreno enorme que está do lado no Domo da Rocha, na Mesquita de Omar. E ali vai ser estabelecido o templo. O candelabro de 7 braços, o altar do holocausto já foram apresentados ao público. Vários móveis do terceiro templo já foram apresentados. Agora, o móvel mais importante, que é a arca, está no subterrâneo de Jerusalém. E ela só será exposta quando esse acordo de paz for celebrado. Resumindo, para você entender, a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima demais. E eu repito, sem medo de errar, a igreja vai ver
o anticristo, que não quer dizer que a igreja vai entrar na tribulação experimentando-a. Eu creio fielmente que antes que a tribulação inicie em toda a sua potência, a igreja vai ser retirada. Ela vai, porque isso é bíblico. 1 de Tessalonicenses 5,9, Deus não nos destinou para a ira. Isaías 57,1 está dizendo ali que o justo é retirado antes que o ímpio venha governar. Está lá, anote aí, Isaías 57,1. Mas olhando este texto com atenção e olhando 1 de Coríntios 15:53, aí vamos entender que a igreja vai ver a manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição, que não diz que necessariamente vamos entrar na tribulação. Alguns ensinam, e eu concordo, dentro do panorama bíblico, que este fato vai acontecer para sacudir a igreja na face da terra, para trazer o que? Um despertamento, porque a igreja hoje, sobre o arrebatamento, está assim, ó, dormindo. Hoje não se ouve pregações e ensinos assim sobre a segunda vinda de Jesus. Então, se houver um despertamento, um sacudimento, quantos participarão então do arrebatamento da igreja, não é verdade? Que Deus tenha de nós misericórdia. Na próxima aula eu vou apresentar para vocês outros aspectos da arqueologia bíblica, né? Que não apenas falam sobre o arrebatamento da igreja, a escatologia, mas vários outros segmentos da teologia que vão nos deixar de boca aberta. A você de boca aberta. Não porque eu saiba melhor do que você, é porque eu estou vivendo isso há 45 anos, né? Como historiador e arqueólogo, então eu vou trazer à tona a você coisas que você nunca imaginou encontrar nas escrituras bíblicas ligado com esta matéria bíblica de uma importantíssima transcendência, mas eu tenho certeza que depois dessas 6 semanas de aula você nunca mais vai enxergar a arqueologia bíblica como uma simples ciência, mas como um elemento de grande confirmação de tudo quanto Deus tem revelado no seu poderoso e sagrado livro. Amém? Deus falou alguma coisa conosco através do início desta matéria? Não falou com ninguém, não? Oh, meu Deus, comigo falou. Comigo falou. E vai falar mais ainda na próxima aula. Fiquem atentos que eu vou estar nos próximos dias dando as instruções do trabalhinho de arqueologia bíblica. Lembre-se que os irmãos já foram avisados pelo irmão Kleber, tá? 29 de dezembro é a entrega do trabalho de História da Filosofia, ok? Está lá no finzinho, mandem para mim, ou fotografa, que é mais prático, né? Você faz, fotografa e manda no meu privado do WhatsApp. Até agora um aluno já me enviou, mas está no prazo, mas não passa do dia 29. Se passar do dia 29, infelizmente, eu não vou considerar o seu trabalho. Estamos dando, então, um espaço de 30 dias, né? Desde que já anunciamos. Então, por favor, não deixem passar do dia 29 de dezembro o envio, certo? Porque daqui por diante nós vamos trabalhar agora assim, certo? E eu vou estar liberando nas próximas semanas várias notas já passadas que eu não divulguei até agora. Vamos agradecer a Deus por esta aula. Muito obrigado a todos que puderam participar, né? Irmão Elvis, pastor Juarez, saudades também da sua pessoa, irmã Ana. Irmã Ana não está vivendo mais em Nova York, não, né, irmã Ana? Bora, Bel. Minha cunhada vai ficar triste. Minha cunhada Maria José está para chegar agora, antes do Natal. Ela estava com a esperança de caminhar com a senhora lá em Nova York. Ei, vai ficar triste. Uai, mas vocês vêm para cá e daqui a gente vai para lá. Eu vou com vocês. Vamos combinar direitinho. Minha cunhada vai chegar no dia 22, a Maria José. Vamos. Mas aí eu lhe aviso, com certeza, até o final dessa semana, eu vou arrumar um esquema aí, porque ela está louquinha para ver o Mackenzie se apresentar lá em Nova York. Nossa, maravilha, está chegando na época certinha, todo dia. Perfeito. Ela mandou um abraço para a senhora, eu falei com ela hoje, ela está angustiada, né? Está sempre se lembrando da senhora, sempre. Irmão Gleick, muito obrigado pela sua participação, guerreiro. Continua com esse pastor de fundo bonito, né? Guerreiro. Pastor, fale. O Aragão ganhou, hein? Eu não sei disso, pastor Fabiano. Eu não sei disso, pastor Fabiano. Quem ganhou foi eu, pastor. Quem ganhou fui eu. Eu estava esperando o pastor Fabiano largar essa, né? Mas ele não ia ficar quietinho, não.
Obrigado, irmã Márcia, bom rever a senhora. Obrigado, pastora Cristiane, pelo esforço. Obrigado a todos que muito se esforçaram. Irmã Nicinha, continuamos em oração e continuamos em contato. E a vitória pelo poderoso nome de Jesus. Irmã Márcia Mello vai estar nos despedindo com a palavra de oração, tá bom, meus irmãos? Vocês viram que eu postei na semana passada o vídeo do milagre de minha esposa. É só o comecinho, gente, é só o comecinho. Coisa que ela não fazia há 8 meses, há 10 dias, há 2 semanas, né? Jesus usou aqui o servo do Senhor nos visitando e começou um negócio de doido. Então, continuem orando, né? Que a boa obra que o Senhor começou, ela haverá de terminá-la. Nossa irmã Márcia Mello, estando com a palavra de oração, e você que ainda não acertou a mensalidade de novembro, se está apertado, pega o telefone, se comunica comigo, que eu te dou uma data para não ter mais problema, certo? Porque fica constrangedor para mim, mandando avisinhos para você e eu não estou sabendo de nada, tá bom? Conto com a sua gentileza nessa parte. Irmã Márcia, nos despedindo com a palavra de oração, por gentileza. Pai amado, Pai soberano, graça te rendemos, Senhor, por esta noite, por esta aula tão maravilhosa, Pai, da arqueologia bíblica. Obrigada pela vida do pastor Luiz Preste, Pai, pelo milagre que o Senhor fez na vida da esposa dele, Senhor. Deus. Eu te rendo graça por este milagre, Pai, qual teu servo tem buscado a ti, Senhor. Glória a ti, Pai. Entendeu? Pai, podemos ver, Pai, através do vídeo, Pai, tua filha andando novamente. Pai, eu te rendo glória, eu te rendo graças. Pai, abençoa Aleluia. aluno, Senhor. Abençoa, Pai, nesta noite a cada um, Senhor. Aquele que está aqui nesta aula, Pai, que precisa de um milagre, de uma cura, Aleluia. Pai, conceda nesta noite, ó Pai. Abençoa essa matéria que começamos hoje, ó Deus. Venhamos aprender, ó Pai, e colocar em prática que aprendemos, Senhor. Ó Pai, a te servir, porque sabemos que a qualquer momento iremos ouvir o soar das trombetas. Senhor, obrigado pela vida do pastor Luiz Preste por nos ensinar a tua palavra. É que Bendito te seja o teu nome. pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fecharmos a aula de hoje: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Um bom descanso, uma boa Deus semana. abençoe E a até a todos. próxima segunda, dia 12, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. A paz seja a todos, em o nome de Jesus. Amém.